Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jorge Viana. Vai ser rápido minhas palavras. Primeiramente, presidente, simplesmente para registrar a reunião da bancada federal do Estado do Mato Grosso, na Universidade Federal daquele estado também, em Cuiabá, na segunda-feira, onde recebemos a reivindicação e a manifestação dos professores e do corpo docente daquela universidade, preocupados com a questão da reestruturação da carreira dos professores da Universidade Federal do Estado do Mato Grosso e também, consequentemente, das outras universidades federais do Brasil. Ao contrário do que muitas vezes a mídia tem colocado, senhor presidente, a situação que coloca os professores universitários, os funcionários, os agentes, o que eles reivindicam, em verdade, é a reestruturação da carreira do magistério federal. E eu espero a sensibilidade dos nossos colegas senadores, da Comissão de Educação também aqui do Senado, para que possamos discutir, possamos melhorar e possamos ver de outra forma, de outros olhos, a situação dos professores universitários, do que ao contrário do que algumas pessoas falam, não são pessoas de sangue azul. São as pessoas que lutam, que trabalham, que estudaram e que se prepararam e que estão em suas mãos o futuro do nosso país, que são os nossos estudantes, são os nossos universitários, e precisamos dar uma atenção, com certeza, especial para a situação dos professores e dos docentes das universidades federais do nosso Brasil, com a reestruturação da carreira dos mesmos. E também registrar, senhor presidente, agora nosso querido amigo senador do Paraná, Sérgio Souza, a visita que tivemos também dos funcionários do Ministério Público da União, na última sexta-feira em Cuiabá, onde nos reunimos, e eles colocaram as dificuldades que passa o Ministério Público Federal da União, tanto o Ministério Público Federal como o Ministério Público do Trabalho, da necessidade dos mesmos ter, como aconteceu aqui há pouco dias, que aprovou uma PEC dando autonomia financeira e orçamentária para a Defensoria Pública Federal, que dessa mesma forma pudesse o governo federal, pudesse a Câmara e o Senado ter essa sensibilidade e dar autonomia orçamentária para o Ministério Público Federal da União, para que os mesmos possam ter independência para trabalhar, possam reestruturar o salário dos seus agentes, dos seus técnicos, dos seus administrativos e, como falei antes, não são pessoas de sangue azul, não. São pessoas que trabalham, são analistas, são administrativos, são peritos, são pessoas que realmente temos que reconhecer o trabalho que eles fazem em defesa da transparência, em defesa contra a corrupção nesse país. E se nós pensamos, como o senador Pedro Simão acabou de falar aqui, nós estamos pensando num país sério, um país que vamos evoluir para diminuir cada vez mais a corrupção, as mazelas e os malfeitos da coisa pública. Nós precisamos também dar autonomia e independência para aquele que eu também considero um poder, que é o Ministério Público Federal da União. São esses dois registros. Eu queria, então, na minha pauta principal aqui, presidente, falar sobre as dificuldades que passa o Estado do Mato Grosso e Rondônia em virtude, desde a última segunda-feira, que a BR-364 está interditada pelos índios, né? Hoje Cuiabá amanhece já sem combustível em alguns postos, o aeroporto também não tem combustível para atender as aeronaves de grande porte que lá pousam, e o governador Sival Barbosa chegou ontem à noite aqui. Ontem nós tivemos o Ministério da Justiça, falamos com a secretária Márcia Pellegrino, o governador tem reunião com a presidenta da FUNAI hoje, com o ministro da Justiça, e esperamos a sensibilidade da FUNAI, dos índios, em liberar a rodovia BR-364, que está prejudicando de sobremaneira o abastecimento em Cuiabá, está prejudicando os caminhoneiros, que hoje mais de 60 quilômetros de fila na BR-364, alguns caminhoneiros parados em postos de combustíveis. Ontem estava falando com o nosso senador de Rondônia aqui, o Assis, tem mais de 3 mil pessoas dos ônibus da transportadora que eles transportam no trânsito entre Cuiabá e antes de Cuiabá. São passageiros que estão passando dificuldade, querendo chegar em suas casas, querendo chegar ao seu destino, e estão sendo impedidos
por uma minoria que deixaram suas aldeias e vieram até a BR-364, próximo da Serra de São Vicente, não tem nada a ver com a questão indígena, fechar essa rodovia. É preciso que o governo federal, que o Ministério da Justiça restabeleça a autoridade. A reivindicação dos índios é uma reivindicação absurda. Simplesmente eles querem que o governo federal revogue a portaria 303 da Advocacia Geral da União, que essa portaria reitera uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento de Raposa Serra do Sol, que estabeleceu regras para a ocupação, demarcação de novas áreas de terra, trânsito em áreas indígenas, e simplesmente a Advocacia Geral da União, senhor presidente, senhores senadores, não está fazendo nada de extraordinário, estabeleceu um marco regulatório para a demarcação de novas áreas de terra, consultando os municípios, consultando os estados, a transição de pessoas não índios nas aldeias indígenas, não tem nada de tomar terra de índio, não tem nada do que algumas ONGs têm colocado para os indígenas, colocando essa indignação e esse rancor dos índios contra o povo branco e contra o governo, contra a AGU, contra o Ministério da Justiça, e que quem está sendo prejudicado nesse momento é o povo do Estado do Mato Grosso, é o povo de Rondônia, e nós precisamos que o Ministro da Justiça, que a Advocacia Geral da União exerça a sua autoridade e que libere a BR-364 para aquelas milhões de pessoas que estão com caminhões, com ambulância, com veículos, desde segunda-feira à noite, parado ao longo da BR-364, esperando a boa vontade de meia dúzia de indígenas que prejudica, nesse momento, o Estado do Mato Grosso, o abastecimento nos seus municípios, a escoamento de sua produção também. E eu, da minha opinião, senhor presidente, não tem como negociar o inegociável. Se você tem uma lei definida pela Corte Máxima desse país, que é o Supremo Tribunal Federal, não tem como se negociar. Tem que se exercer a autoridade do governo, ir lá com a Força Nacional, com o Exército, liberar a rodovia para que Mato Grosso possa ter o seu tráfego de veículos leves, pesados, de urgência, regularizado urgentemente. Ontem, no gesto de boa vontade, os índios abriram durante 2 horas o trânsito de veículos. Isso não deu para nada, presidente, porque desde segunda-feira que está parada a rodovia. É um absurdo o que acontece no nosso país nos dias de hoje, de que uma minoria prejudica o Estado, prejudica a população e o governo não exerce a sua autoridade no momento que tem que exercer. São essas colocações. Esperamos que hoje, após a reunião do governador Sival Barbosa, do qual estarei presente daqui a pouco, no Ministério da Justiça, com a presidente da FUNAI também, possamos definitivamente resolver essa situação do bloqueio da BR no Mato Grosso, que está prejudicando muito o nosso Estado. São essas palavras, presidente. Muito obrigado.